né? E isso foi muito bacana, porque, enfim, eu pude conhecer muita gente legal e eu acho que a Trackers, junto, aliado com essa parte da inteligência espiritual, que vocês vão entender mais hoje, acho que tem ajudado muita gente também. E essas últimas semanas, principalmente esse último mês, né, que eu tenho exposto mais esse pensamento nas lives curtinhas que eu tenho feito, eu percebi que realmente ajudou muito. Então, a motivação dessa minha busca, tanto com a Trackers, como também com a inteligência espiritual, foi exatamente isso, né? Que as pessoas encontrem o seu potencial e que elas saibam sempre que elas são maiores que as montanhas que elas sobem, que as trilhas que elas conquistam e tudo mais. Então, até as últimas semanas houve aí, né? Se um dia tiver concorrentes, alguma coisa, eu até fiquei um pouco assim mexido, mas eu falei, bom, da maneira que a gente faz e o que a gente faz, eu acho que poucas pessoas vão fazer. E se fizerem, vai ser bacana, porque vão ser coisas que vão trazer, né? Uma paz assim para o mundo de espírito para cada pessoa. E tudo isso, claro que foi muito mais impactante quando né, tive a perca da minha irmã, e isso realmente mexeu com tudo, né? Mexeu ainda mais. E culminou nisso que vocês veem hoje, né? O Carlos que tem a Trackers, o Carlos que é pai do Miguel, esposo da Ana, que gosta de ir para trilha, que sente muito prazer no seu trabalho, né? Como as pessoas dizem, né? Um dos melhores empregos do mundo, e eu concordo. Não só por eu poder estar na trilha, estar no rapel, viajar, mas principalmente por cada história que eu consigo me conectar e conhecer, né? Essas últimas semanas eu pude me conectar e conhecer as histórias de vocês, de como a Trackers ajudou em algumas superações. E para mim foi a resposta para muita coisa e por isso que a gente está fazendo isso agora. Eu acho que é um momento em que eu tô já maduro, tô com uma vida mais tranquila assim e consigo ajudar vocês com isso também, tá? Então, eu sinto assim, eu sou extremamente grato por vocês estarem aqui. Como eu disse, né, no começo, vocês poderiam estar fazendo qualquer outra coisa nesse momento, mas resolveram estar aqui. Então, já por isso só, já fico muito feliz, tá? Se tivesse um de vocês, já seria fantástico, mas ver tanta gente aqui numa sexta-feira à noite, para mim, é muito bom. Tá ok? Vamos lá, então. Por que eu estou chamando, né, de um novo capital? Explicando, né, um pouquinho mais aqui. Então, eu falei que dava aula na faculdade, era na FAMIPAR, Faculdade Missioneira do Paraná. Ali havia um curso livre e também uma pós-graduação em inteligência espiritual. Então, um pouco antes até, logo depois de eu chegar e fazer o caminho, eu comecei a fazer o curso livre. Na época, até foi a empresa que estava nos proporcionando esse curso. Eu acho que na segunda aula que eu fiz, eu já fui procurar informações de como eu fazia a pós-graduação, a especialização, né? E foi muito bacana. E eu me lembro que antes mesmo de me formar, eu já estava querendo dar aula e logo que eu me formei, eu fui convidado para dar algumas aulas e ser professor substituto das outras matérias também. Então, eu dava aula de consciência ecológica, ética, arte do viver agora, né? E dava também a aula substituto para os outros, que para mim foi de grande aprendizado, porque quando o professor faltava, eu tinha que ir lá substituir ele, né? Então, tinha que sempre estar estudando para estar pronto para dar alguma aula de algo que não era, assim, especificamente do meu conteúdo. E agora, eu fui convidado no início do ano pela Faculdade Católica de Joinville para dar o curso, para também ser um dos professores do curso de inteligência espiritual lá, né? Vai ser em EAD. A princípio ia ser presencial, mas com tudo isso eles mudaram para EAD e provavelmente no ano que vem vai ser presencial de novo. Então estou muito feliz, assim, né? Chegou tudo num momento muito legal que eu possa compartilhar com vocês. E por que eu decidi colocar esse nome, né? O Novo Capital? Porque um dos principais livros que vão falar sobre a questão da inteligência espiritual é esse. Até depois eu recomendo que vocês, quem puder, leia, adquira, né? Depois eu passo lá no grupo o nome dele, que chama Capital Espiritual, da Dana Zohar e do Ian Marshall. E ele é um livro muito rico, porque ele traz exatamente sobre isso, né? Qual é o capital que está sendo ignorado pelo mundo? E esse livro já é um livro antigo, ele deve ter pelo menos uns 5 ou 6 anos. E com tudo isso que ocorreu da pandemia, né, de a gente tendo que ficar recluso em casa, eu acho que foi um momento em que todos vocês, assim como eu, começaram a refletir na vida, né? Porque antes a gente sempre reclamava que não tinha tempo, né?
E agora que nós tínhamos tempo, nós não tínhamos acesso ao que fazer com o nosso tempo. Então perceba que o nosso principal capital, o principal investimento que a gente tem que fazer é dentro de nós mesmos. Por quê? Porque com isso, independente se eu tenho tempo, se eu tenho para onde ir, qualquer lugar que eu estou de certa maneira consciente e também feliz. Então, esse é um dos capitais que eu percebi que durante esse processo foi o capital que eu vi pessoas às vezes mais pobres disso. As pessoas acabavam então entrando assim quase numa depressão porque a vida estava mudando, né? E o ser humano, ele, como a gente vai ver ali para frente, ele não gosta de mudanças, ele quer que tudo continue como sempre foi. Por quê? Porque aí ele se sente seguro, né? Eu sempre dava o exemplo para meus alunos sobre a história do sapo, vocês talvez já tenham ouvido falar, mas se você pega um sapo de uma lagoa com a água da lagoa e começa a ferver essa água, esquentar, como ele está acostumado com aquela água que está ali, ele não se mexe. Ele acaba morrendo lá dentro, então, né, cozinhando lá dentro e ele não faz nada, porque ele está tão confortável no ambiente dele que para ele não interessa muito a mudança, ele quer ficar ali, naquela água que ele sempre esteve. Então, eu acho que essa é uma das histórias simples, mas que traz um grande poder assim, para a gente pensar, né? Qual é a situação que eu estou e será que eu não posso fazer nada? Né? O quão responsável eu sou pela situação que eu estou agora. Então, por isso que a gente acabou chamando esse módulo, né, de um novo capital, para que vocês pudessem entender isso. Então, acho que é uma das coisas que a gente mais tem que treinar, graças a Deus é treinável, e a gente vai ter aí algumas aulas exatamente falando sobre isso. Mas antes eu preciso conceituar algumas coisas com vocês, para vocês entenderem bem o que é o capital espiritual, né? Então, é assim, quociente intelectual, acho que todos vocês sabem o que é, né? A gente viveu na escola, principalmente o pessoal da década de 90, 80, focado nisso, né? Muitas das provas eram assim para estabelecer qual era o seu QI, né? As pessoas com QI mais elevado eram mais inteligentes, teriam mais sucesso na vida e tudo mais. Então, o QI já é uma coisa um pouco mais antiga, né? No século XX, ele foi postulado ali e ele buscava selecionar as mentes mais brilhantes, principalmente para os ambientes militares. O governo americano utilizava muito até para nomear seus oficiais. Então, as pessoas com mais QI provavelmente teriam, então, mais sucesso também nas estratégias, no campo de batalha e tudo mais. Então, eles queriam, através de algum teste, poder selecionar essas pessoas, né? Captar essas pessoas. Então, uma das respostas foi a questão do QI, que é o consciente intelectual, né? Que ele busca medir o quê? Capacidades numéricas e linguísticas. Então, seria o quão inteligente você para resolver problemas, resolver situações que envolvem a parte lógica, a parte de linguística. E a gente sabe aí, né, que é notadamente até hoje utilizado. Você vai falar assim, Einstein teve um QI de tanto, o Steve Jobs tinha um QI de tanto, tal pessoa tem um QI de tanto. Até tem um clube, acho que é o Clube dos 10, né, que são as 10 pessoas com o maior QI do mundo e é difícil entrar, né? Porque uma vez que você nasceu com o seu QI, como a gente vai para ver, como está dizendo ali, raramente ele muda durante a vida. Então, é uma coisa que é meio assim hereditária, vamos dizer assim. E acaba sendo injusto, né? Porque por mais que talvez uma pessoa estude, o QI dela não vai se elevar. Então, isso acabava fadando a gente a uma vida assim, você é burro, você é inteligente, né? Bem a grosso modo, seria isso. Tanto é que você, às vezes, quando quer ofender alguém, você fala assim, seu QI é tão baixo, né? É um tipo de ofensa. Por quê? Porque ele estava muito arraigado dentro da gente, muito assim, intrínseco ali dentro, né? Do que a gente acredita ser importante para a nossa vida. Então, o QI é aquilo que nos permite pensar em tudo, das coisas mais simples até as coisas mais complexas. Eu acho que sobre o QI, né? É tudo muito tranquilo. Deixa eu só passar aqui. E depois, o que inventaram, né? Em 1990, o Daniel Goleman ele chega com uma nova teoria, a teoria do consciente emocional, que é a nossa inteligência emocional. Então, se a gente for pensar, a gente não tem pensado, essa teoria da inteligência emocional, ela não é tão antiga, né? A gente foi ver, ela tem 30 anos. Então, em 30 anos, houve muito avanço, mas talvez não seja o suficiente para a gente entender tudo ainda sobre a parte emocional. Muita coisa ainda está sendo pesquisada e está sendo trazida à tona. E tudo isso acontecia baseado em uma coisa.
deixa eu só pegar o slide aqui, que ele ficou fora de ordem. É isso aqui. Então, a inteligência intelectual, inteligência emocional, né? Como eu disse, elas parecem que estão em contrapontos, mas uma acabava ajudando a outra. Que seria mais ou menos a situação assim. Às vezes eu tenho alguém que é muito inteligente, mas quando eu vou ter uma conversa com essa pessoa, não flui. Por quê? Porque a pessoa às vezes não tem essa inteligência emocional de saber colocar para mim aquilo que ela entende como sua visão de mundo ou aquilo que ela entende como certo ou como errado, né? A gente pode pensar assim, quem já assistiu aquela série The Big Bang Theory, né? Que tem o Sheldon. O pessoal já viu aí? Já deve ter visto, né? O Sheldon, ele é um exemplo de QI muito alto e QE muito baixa, né? Assim, ele é extremamente inteligente, mas ele precisa da ajuda dos outros para entender se ela está sendo sarcástica ou não, se aquilo é uma piada, e até para contar piada também, né? Porque como ele não tem o senso de humor apurado por causa da emoção, ele acaba fazendo piada com tudo e às vezes a piada não dá certo, e geralmente ela é sem graça, né? E aí você já vê outros personagens dessa mesma série com alto, tipo a Penny, né, que é a menina que está vivendo em volta deles ali, com alto QE, né, que é a inteligência emocional, mas com QI, pelo menos ao ver deles, não tão alto, porque né, o QI que eles tinham, a média, é muito para cima. Então, o QE é o modo que nós nos relacionamos com os outros, como nós compreendemos a situação que nós estamos. É a capacidade que vocês têm de administrar medo e raiva, né? De quando vocês se sentem inseguros e tudo mais. Uma boa notícia é que o QE ele se altera durante a vida e ele vai melhorando. Eu trouxe ali um exemplo do Spock e do Kirk. Muitos de vocês nem vão saber do que eu estou falando, mas estou falando de Star Trek, né? Então vocês devem lembrar, ou quem não lembra, tinha o Capitão Spock, né? O Capitão Kirk e o Capitão Spock. E o Spock ele era um alienígena de um planeta chamado Vulcano. E eles tinham evoluído em sociedade a um nível assim intelectual muito grande, porque eles pegavam suas emoções e aprendiam a paralisar elas, a não ter emoções. Então, todos os pensamentos que eles tinham eram lógicos, eles eram assim treinados para não dar voz à emoção e não achar que a emoção era alguma coisa que pudesse interferir na situação. Então, traz coisas assim nessa série que são fantásticas, né? Porque tudo para ele é número, ele não tem sentimento, mas o Spock em si ele é meio humano, então ele é filho de um vulcano com uma mãe humana, né? Então ele não consegue refrear tanto isso. Então, exatamente essa série trazia já naquela época, olha só, a inteligência emocional nem tinha sido descoberta ainda, né? Mas já trazia naquela época exatamente esse combate, né? Esse embate entre a inteligência intelectual e a inteligência emocional. E o Kirk já era um cara que não era tão inteligente, mas ele tinha um charme na época que era falado que, assim, todo local, o planeta que ele chegava, ou a pessoa que ele falava, a pessoa ficava assim meio que vidrada nele. Por quê? Porque ele sabia como lidar com pessoas. Então, por isso que os dois eram tão importantes, né? Nós tínhamos o cérebro e o coração. E, basicamente, quando a gente fala em inteligência intelectual e emocional, a gente acaba dividindo exatamente assim. Uma é muito cabeça e outra é muito coração, né? Peraí que apareceu uma mensagem aqui na minha tela. E aí, uma teoria que foi muito importante para a gente poder entender melhor é a do cérebro trino. Vocês já tinham ouvido falar dela? Provavelmente sim, né? É uma coisa que hoje está bem difundida, ela é de 1970, e ela traz exatamente como foi a nossa evolução. Então, a inteligência espiritual, ela também sempre se baseia nessa plasticidade do cérebro, que ele foi sendo construído camada a camada. Então, a gente veio de um cérebro muito primitivo, em que ele só se encarregava em sobreviver, que é o nosso tronco cerebral, que muitas vezes é chamado de cérebro reptiliano, mas agora está tendo exatamente uma discussão e a gente prefere utilizar tronco cerebral, porque o reptiliano dá a ideia que a gente veio dos répteis, então, como a gente não tem essa linhagem, a gente é mamífero, então tem se mudado esse cérebro reptiliano exatamente para tronco cerebral. Então, o tronco cerebral, ele é responsável pelo quê? Pela nossa sobrevivência, além de ser, ele também regulamenta as nossas funções e sensações primárias. Então, quando você sente fome, quando você sente sede, sono, né? Então, é esse cérebro mais primitivo que controla tudo isso. Se vocês forem ver na imagem aqui, ele vai estar bem na base do nosso cérebro. Então, a inteligência espiritual, a neurociência, ela trata exatamente disso. O nosso cérebro foi evoluindo, e a cada evolução ele foi criando camadas novas.
né? Então, a primeira camada era esse tronco cerebral e ele basicamente cuidava de a gente se manter vivo. Não tinha muitas outras funções a não ser essa. A gente evoluiu um pouco mais e aí essa neuroplasticidade trouxe uma outra camada para o nosso cérebro que vocês vão ver, que é o cérebro mamífero que está aqui nessa imagem, que é o sistema límbico, que é responsável por controlar nosso comportamento emocional, né? Então, por isso que a gente também chama de cérebro emocional. Então, as emoções que a gente tem como alegria, medo, prazer, tristeza, né? A própria reciprocidade, vem dessa parte do cérebro. Porque imaginem, primeiro a gente estava lá, né, na idade das cavernas, lá no tempo primitivo, tentando sobreviver dos predadores. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que convivendo em sociedade, juntos, em grupo, nós tínhamos mais probabilidades de sobreviver. E tendo mais, mas para a gente poder conviver junto, a gente não podia pensar só na sobrevivência de cada um, né? Porque não funcionaria, porque você imagina, havia um predador lá, o grupo estava sendo lá, em vez de eu proteger a pessoa que estava do meu lado, eu jogava ela para o predador e saía correndo. Enquanto talvez nosso cérebro fosse o cérebro reptiliano, é o que ocorria. E provavelmente é o que vai ocorrer numa trilha também, caso uma onça apareça, né? Porque eu sei que vocês vão pegar, às vezes, o coleguinha, vão dar uma rasteira e vão sair correndo da onça. Então, se vocês fizerem isso, o responsável por isso vai ser o cérebro reptiliano de vocês, o tronco, né, cerebral. Então, não é culpa de vocês, é uma programação que está lá dentro de vocês que depois vocês vão poder justificar. Já o cérebro límbico começa assim. Oi? Nossa, se ela jogar, você não bate. Será que eu... Olha só, olha só. Bom, acho que alguém está com o microfone, eu não sei se está comentando da aula ou não, mas não foi, daí só dar um microfone, beleza? Aí o nosso cérebro límbico ele pensou assim, então a gente tem que começar a viver de verdade. Você consegue colocar os outros no silencioso, né? O pessoal tem o microfone ligado aí, com muito som, quem que é? Vai apagar tudo, tô falando. Dom, você não consegue silenciar os microfones? Eu vou ver aqui. Deixa eu pensar como é que eu faço. Baixa o texto que você vai apagar. Estou procurando aqui, tá, pessoal? Eu sei que tem um lugar que faz isso, mas eu nunca consegui. Quem vai jogar? Eu vou jogar. Vai lá no participante, Dom, embaixo, e coloca selecionar, desativar o microfone de todo mundo. Ah, tá. Muito beleza. Obrigadão. Já deu aqui. Acho que agora deu. Então, pessoal. Não, vou queimar esse. Quem que é o indivíduo? Pessoal, se alguém tiver com o microfone aí, por favor, eu vou pedir só para... Não sei quem tá... Bom, agora deu. Beleza. Vamos lá, gente. Vou continuar. Então, voltando, né, a minha linha de raciocínio lá, a gente teve que começar a viver em sociedade e para isso a gente teve que fazer o quê? A gente teve que começar a se adaptar ao outro. Então, eu às vezes, num senso de sobrevivência, não podia chegar no outro cara lá, bater nele, simplesmente porque eu estava com raiva. A gente começou a pensar nisso. Então, nosso cérebro teve uma outra evolução. Então, a gente disse que cada vez, quanto mais a gente começa a conviver um com os outros, o nosso cérebro tem que dar um salto, tá? Então, esse salto ocorreu e a gente exatamente começou a aprender a conviver com os outros. Mas, claro, essas emoções, elas não pararam de existir. Por quê? Porque nós precisamos também delas para nos sentir vivos. Tanto o tronco cerebral como o sistema límbico, eu não posso chegar lá e tentar desligar eles. Porque você imagina, se eu consigo controlar as minhas emoções, mas eu não estou nem aí para sobreviver a nada, né? Quer dizer, esse instinto de sobrevivência, ele passou a não ser somente do indivíduo, mas do coletivo. Então, isso foi o que o sistema límbico trouxe, né? Então, quando você se sente, às vezes, ameaçado, é o sistema límbico seu que está funcionando. Na trilha, quando vocês estão indo lá na trilha, tem que passar por uma parte difícil, ver uma cobra, sei lá, qualquer coisa disso, vocês estão utilizando essas partes do cérebro de vocês. Por isso que essas atividades outdoor, elas são tão legais, né, no ar livre. Por quê? Porque exatamente você está dando voz a essas coisas. Então, por exemplo, quem vai para um rapel e está se colocando lá para fazer a transição, se colocando de costas para a parede, né? Vendo o precipício lá embaixo, acontece exatamente o quê? Acontece isso, o seu cérebro límbico vai começar a dizer, cara, você precisa fugir daí.
teu tronco cerebral também dizendo, cara, você tem que sair daí porque você vai morrer. Mas aí o nosso cérebro teve um outro pulo, né? um outro desenvolvimento que foi o neocórtex. Que o neocórtex é exatamente responsável pela razão. Então, é essa parte que principalmente nos proporcionou chegar onde a gente está. Tanto é que nenhum outro animal tem o neocórtex. Né? Exatamente, a gente se difere dos animais exatamente por ter essa parte do nosso cérebro. Ou seja, exatamente isso que nos diferencia e faz com que a gente evolua. Né? Parte da nossa evolução veio exatamente disso daí. Então, isso foi bem bacana. Eu estava, de novo, dando um mute ali em todo mundo. Então, gente, esse neocórtex, ele que... quando a gente está, por exemplo, numa atividade outdoor, né? Subindo uma montanha, ou eu, por exemplo, fui pular de paraquedas. Para mim, eu tenho exatamente um diálogo interno muito grande com essas 3 partes do cérebro, né? Toda hora eu estou ali. Cara, some desse avião, desce, né? Para que você está fazendo isso? Aí meu cérebro límbico diz, cara, você está com medo, vamos dar um jeito de sair daqui e tal. Mas aí eu tenho que utilizar o quê? O neocórtex dizendo, cara, eu estou dentro do avião, eu estou seguro. A hora que o cara abre a porta, daí de novo, vem tronco cerebral falando, sistema límbico falando, eu tenho que de novo falar para mim, estou tranquilo, eu estou com paraquedas, eu vou pular. Né? Mas até a decisão de eu pular, com certeza esses 2 aqui de cima, né, o tronco cerebral e o límbico, eles vão ficar conversando comigo lá. Então vocês devem já ter passado por várias situações, principalmente em trilhas e montanha, que isso aconteceu, não é mesmo? E aí a gente chega... Então a gente conceituou aqui, eu quero o capital intelectual e o capital, afinal, o consciente intelectual e o consciente emocional. Ficou claro para vocês? O universo entrou na sala, gente. Meu Deus do céu. Agora está completo o negócio. Então, basicamente, gente, a gente é regido por essas 3 partes do nosso corpo. Só que aí que tá. Se a gente não tem um nível de inteligência intelectual avançado, a gente não consegue utilizar tanto o neocórtex. Se a gente não tem um nível de consciente emocional também evoluído, a gente não consegue utilizar as emoções para isso. E principalmente se a gente também não tem um nível evoluído de inteligência espiritual, que é o que a gente vai falar agora, eu só consigo usar os 2 uma hora ou outra, mas eu não sou completo. Ok? Isso é muito complicado. Porque vamos pensar numa coisa. Já ouviram falar no paradoxo do navio de Teseu? Quero ver quem já ouviu falar. Alguém? Levanta a mão, fala aí. Pode até contar a história. Não vale no Google agora pesquisar, né? Quero saber de agora. Ninguém, então. Tá bom, então estou trazendo uma coisa nova. Então, gente, o paradoxo de Teseu ele é uma história que a gente utiliza muito na inteligência espiritual, porque pensa assim, o paradoxo trata do seguinte, tem um barco, ele está num porto, e ele está parado há algum tempo. É necessário fazer uma manutenção, fazer uma reforma. Então eu vou lá e troco uma peça. Troco uma tábua, troco outro, troca a vela, vai trocando as partes desse navio aos poucos. Lá, mais ou menos, dado 3 meses do início dessa manutenção, eu percebi que eu troquei todas as peças do navio, troquei todas as suas partes. Então eu pergunto para vocês, e agora eu quero escutar vocês mesmos, né? É o mesmo navio ou é um navio novo? O que vocês acham? O trocador é o mesmo? O condutor é o mesmo? O trocador é o mesmo, ele está aportado no mesmo lugar, pode ter mais de uma pessoa trabalhando nele, né? Só que daí fica... Mesmo navio? Alguém mais? Alguém mais com a sua opinião? O navio é novo. A essência dele continuou ali, nunca saiu dali. O mesmo navio só não muda a essência do navio. Então, na verdade, assim, a gente nunca vai ter uma resposta correta, exatamente porque é um paradoxo, né? A gente vai ter que pensar e vai acabar não saindo do lugar. Porque para alguns, quando você olha, você fala assim, não, é um navio novo. Talvez se um observador viu no início da sua montagem, com as partes lá meio sujas, meio desgastadas, e viu no final de 3 meses, ele vai falar, não, isso é um navio novo. Aí você vai ter que contar, não, eu fui mudando tábua por tábua, pouquinho a pouquinho, mas como ele viu no início e no final, talvez, né, desse ponto de observação, ele fala, não, para mim o navio é novo.
Mas para a pessoa que estava ali dia a dia olhando a construção desse navio, ele falou, não, é o mesmo navio com algumas partes novas. E esse paradoxo, ele acompanha a gente na nossa vida toda. Eu estava vendo isso mesmo com o Miguel, eu vi uma foto dele ontem, de 2 anos atrás. Eu não consegui perceber, só no momento que eu vi a foto, eu percebi que ele estava muito diferente daquilo que ele é hoje. Por quê? Porque como eu acompanho a construção dele dia a dia, para mim ele sempre parece a mesma pessoa. Mas talvez se eu pegar uma foto dele de 2 anos atrás e apresentar para uma outra pessoa que não conheça bem, pode, agora nem tanto, mas principalmente quando a gente passa para nossa adolescência, a pessoa pode falar, não, não é a mesma pessoa. É só vocês verem a foto do RG de vocês, né? Todo mundo vai dizer, não, esse não sou eu. É bem comum. Então, pessoal, esse paradoxo ele é bacana por isso, ele nos faz pensar exatamente nisso. Mas agora vamos trazer isso para a nossa esfera, né, para a esfera pessoal. Vamos dizer o seguinte, vamos pensar, e se fosse você? Eu até trouxe essa ilustração que eu achei ali bacaninha, ó. Vamos dizer que a gente tem que fazer uma cópia de vocês, certo? E aí, eu acabo... vamos imaginar que eu tenho que fazer uma cópia de você, eu até coloquei ali, ou um teletransporte. Vamos imaginar que eu tenho que fazer uma cópia de vocês e a cópia tem que ser igualzinho que vocês são hoje. Então, uma pessoa podia falar assim, vamos começar. Vamos começar, então, ali pelo sistema digestivo, depois a gente coloca o sistema nervoso, o sistema circulatório, esquelético, muscular, aí eu tenho o quê? O indivíduo. Será? Estaria tudo completo na visão de vocês? Se eu conseguisse, por exemplo, biologicamente criar um clone de vocês, seria exatamente como vocês? Não. E uma não prova... teria as mesmas experiências que a gente passou. Exato. Uma das coisas, né? E a gente pode até ver mesmo nos irmãos gêmeos, né? Você tem irmãos gêmeos que têm temperamentos totalmente diferentes. Mas biologicamente não são idênticos? Geneticamente não são idênticos? Então, não é quase assim uma clonagem, né? Vamos dizer assim. Então, tem até um livro tem até um filme que eu assisti recentemente, eu recomendo que vocês assistam, que vai exatamente trabalhar esse paradoxo, que é Cópias de Volta à Vida, até com Keanu Reeves. Ele está na Netflix. Tá? Eu posso passar depois o nome do filme certinho, mas exatamente eles estão tentando fazer o quê? Ele está tentando criar clones, né? A família dele, né? E acontece um acidente com a família dele, ele tenta clonar a família dele. E daí, assim, será que a família dele é a família dele mesmo? Será que eles vão sentir afeto por ele? Será que ele vai sentir afeto por essas pessoas? Porque, assim, será que a resposta é a mesma? Então, olha que legal que esse filme é. Olha a discussão que ele traz, né? O paradoxo que ele traz para as nossas vidas. E tanto é que hoje, né, a gente já fala, eu terminei agora o MBA de Inovação pela PUC, e lá trazer algumas matérias exatamente isso, que já está se estudando uma maneira de a gente copiar a nossa consciência para um outro lugar. Então, a ideia de alguns é pegar a nossa consciência, né, o que nós somos, e armazenar num drive. Então, você ia ter tipo um HD externo e ia ter a sua consciência lá e a gente não morreria. Mas será que é só isso? Gravar todas as minhas emoções e tal, e aí vai dar certo? Né? Será que dentro desse mundo virtual que nos colocariam, a gente exatamente seria o mesmo? E aí o Miguel, essa semana, o Miguel é uma grande fonte de inspiração de pensamento para mim. Ele me falou uma coisa essa semana, ele falou, pai, um dia eu vou ter filhinhos e você vai ser o vovô. Aí o meu avô vai ser bisavô deles, né? Eu falei, sim, mas daí você vai estar sozinho, né? Eu falei, por quê? Porque o vovô e a vovó provavelmente não vão estar aqui, eles vão virar estrelinha. Eu falei, virar estrelinha? Sim, eles vão morrer, né, pai? Eu falei, sim, vão. Ele falou assim, e aí quando eu tiver netinhos, você vai morrer. Eu falei, é o sentido, né, natural da vida, eu vou morrer, filho. Vou virar uma estrelinha também. Ele falou assim, mas daí, quando eu morrer, a gente vai se encontrar de novo e você vai lembrar quem eu sou? Olha a pergunta. E eu fiquei sem saber, porque será que se a gente pensando um pouco na morte, vamos imaginar que existe uma vida depois, eu vou ter consciência de tudo isso? Então, por isso que esse paradoxo ele é tão importante, né? Ele nos traz algumas perguntas. Vai existir uma essência individual ou você vai se dissolver no universo, né? Exatamente. E tanto é que o que nos incomoda na morte é exatamente isso.
eu estou lendo esse livro Em Busca de Sentido, né, do Viktor Frankl, que a gente vai falar também, e ele fala que o ser humano se baseia para existir na sua perspectiva de futuro. E a morte, ela encerra essa perspectiva de futuro. Eu deixo de existir na linha de tempo. Então, por isso que nos apavora tanto. Não é tanto o medo da morte física, a dor, nem nada. É simplesmente porque a gente deixa de existir para aqueles que a gente ama. E por isso tem pessoas que sofrem tanto com a morte, porque elas não conseguem aceitar que elas vão deixar de existir, né? Eu, às vezes, também já me peguei, assim, quase tendo crise de ansiedade, porque eu penso, cara, um dia eu vou morrer, né? E está acontecendo, não é uma coisa que vai acontecer um dia, está acontecendo desde que eu nasci, né? E a gente não sabe a hora. E sobre esse saber a hora, eu também recomendo um outro grande filme que tem na Netflix. Não, esse não tem. Chama-se Feliz Ano Novo, se não me engano, mas eu vou passar para vocês, que conta que Deus realmente existe. Ele mora em Bruxelas, na Bélgica, se não me engano, né? E ele tem uma família, e a família é bem disfuncional, assim, tem uma filha meio rebelde e tal, e um dia a filha dele entra, ele faz tudo de um computador. E ele criou todas as regras do mundo. Então, por exemplo, a regra de quando o pão cai com a geleia para baixo foi ele que criou. Então, é uma regra do universo, dentro de uma pastinha lá, né? E a filha dele também está sujeita às regras que ele criou. E um momento ela chega lá, ela fica muito emputecida da vida, e ela entra nesse computador e dá uma zoada com ele. O que ela faz? Ela manda a data da morte para todas as pessoas do planeta. E aí o filme exatamente mostra isso. O que o planeta seria se todo mundo soubesse quando vai morrer? Um exemplo que eu vou falar, que é um spoiler, mas é simples, tinha um piazão lá de 16 anos que ele sabia quando ele ia morrer. Então o que ele fazia? Ele subia no avião de paraquedas e pulava 100. E a hora que ele caía, ele não morria. Por quê? Porque não estava na hora da morte dele ainda. Ele pulava de ponte. Ele é tipo fazer um jackass assim na internet, porque ele sabia que não ia morrer. E começou a pipocar no mundo todo experiências assim. Então, por isso que esse paradoxo ele vai acompanhar a gente muitas e muitas vezes dentro da inteligência espiritual. Se eu não quiser morrer, eu tiver que transferir, fazer uma cópia minha, fazer um teletransporte, né? O que eu preciso transferir de um lado para o outro para que seja eu de verdade? Basicamente, essa é a pergunta essencial da inteligência espiritual. Tá? Eu estaria no todo completo? No exemplo que eu dei da figura ali em cima, né? Será que eu simplesmente pegar todos esses sistemas aqui vai dar esse indivíduo? Vai dar você? Creio que não. Sabe por quê? O todo não é a soma das partes. Então, como vocês às vezes me falaram lá, né, sobre o navio, alguém falou da essência, né? Se não me engano, foi ali. E é exatamente isso, né? Aquelas tábuas trocadas, isso é uma reflexão minha, né? Elas têm história. Elas têm coisas que ocorreram com ela, que alguma outra pessoa falou também que ocorreram somente com ela. Então, o navio ao todo em si, ele é a soma de todas essas experiências. Ainda mais para a pessoa que está navegando dentro dele lá, né? Então, isso é muito importante de a gente entender. Que o todo não é a soma das partes, porque se eu pegar as minhas partes biológicas, né, orgânicas, e simplesmente replicar, clonar, não há garantia que vai ser eu. E até porque vocês imaginam, eu teria que ter uma consciência compartilhada com esse outro ser, com esse outro corpo, porque daí sim eu poderia morrer e continuar a vida nele. Vocês entenderam? Coisa que até então é impossível, né? Não é que seja impossível, é improvável, né? Porque a gente sabe que a ciência ela evolui, quem sabe um dia a gente chega nesse estado aí. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a inteligência espiritual traz quando a gente fala sobre esse aspecto é que o todo não é só uma das partes. O que une o seu todo? O que vocês acham que há dentro de vocês que une tudo isso que vocês são? Vou deixar aberto para que vocês comentem um pouco aí. Enquanto eu tomo algo aqui para... O que vocês acham que é o todo que une vocês? Vocês vão ter que pensar muito, tá? São as perguntas meio louconas mesmo. Alguém? Então vamos lá. O que falta exatamente, gente, é isso que nós chamamos de quociente espiritual. Que nada tem a ver com religião, mas a religião também nos traz.
mas dentro da inteligência espiritual, a nossa gama, ela aumenta, assim, nosso leque de oportunidades de aprendizado, ele aumenta muito. Por quê? Porque eu não fico restrito a um único ensinamento, né? Eu tenho coisas ali que são de todas as partes do mundo, de todas as experiências do mundo, ajudando com que eu consiga entender algumas coisas. Então, vamos lá. O que para vocês acreditam que seja consciente espiritual? E agora eu realmente quero a participação de vocês aí. O que vocês acreditam que seja consciente espiritual? A essência, a fagulha divina que faz com que a gente seja gente e que nos dá vida. Aquela sensação de que se você criar um corpo exatamente com todas as funções necessárias biológicas para a vida, talvez esse corpo ele não tenha vida se não tiver essa fagulha. Isso que faz parte também. Alguém mais, gente? Obrigado, Lia. Eu acho que é o que conecta a nossa parte emocional e a nossa parte material. Assim. Eu acho que o coeficiente espiritual é a junção da nossa emoção, da nossa mente e do nosso fisiológico, assim, sabe? O que une o mundo espiritual, essa energia que a gente não consegue dimensionar, e a parte física. Também, boa resposta. Alguém mais, gente? Começar a pontuar com o dedo igual na escola. Amanda, fala aí, o que você acha? Ela colocou no rosto lá, não vou falar. Universo, o que você acha que é o... O universo está aí? O universo saiu da sala? O universo deveria falar, né? Mas vamos lá então, gente. O que vocês disseram realmente faz parte também, tá? Então, como que surgiu a inteligência espiritual para a gente poder entender o que é isso? Então, foram feitas várias pesquisas no campo da neurologia e isso constatou um terceiro tipo de inteligência que até então não... Ele era falado, mas não havia uma formalização. Vocês já devem ter ouvido falar do ponto de Deus, que foi encontrado dentro do cérebro, através das ressonâncias magnéticas, enquanto as pessoas tinham experiências espirituais, vamos dizer assim, né? Se ativava um ponto, e esse ponto foi chamado ponto de Deus. Então, eles perceberam que nesse ponto se processava algumas coisas que no restante do cérebro não se processavam, que eram como a gente reage quando mexem com os nossos valores, não financeiros. E por isso que a gente está chamando de novo capital, mas os valores que são nossos, os nossos valores fundamentais. Então, principalmente a autora desse livro, a Dana Zohar, ela é uma neurocientista muito famosa e muito bem assim conceituada, e ela que começou realmente essa pesquisa e deu nome para as partes, né? Então ela trouxe exatamente a inteligência espiritual como isso. É uma inteligência que une as partes das outras inteligências. Então, se a gente fosse pensar, é como se tivesse a inteligência intelectual e a inteligência emocional. Mas elas estão dentro de um recipiente, né? E esse recipiente está cercado exatamente pela inteligência espiritual. Então a gente diz que seria exatamente como tirar a rolha de uma garrafa que está no oceano e deixar com que toda a água que está lá fora entre, né? Enquanto eu tenho muito desenvolvido somente o espiritual, o intelectual, é como se eu estivesse no oceano, mas eu não estivesse fazendo parte do oceano. Eu sou uma coisa em separado, né? E sendo separado eu não sinto tudo. Eu sinto a onda, eu sinto tudo, mas eu não sinto o gosto, né? Vamos pensar assim, a garrafa sentindo isso, né? Eu não sinto o gosto da água salgada, eu não sinto qual é a diferença de temperatura, simplesmente eu estou ali, né? Então, a inteligência espiritual, ela vai buscar mecanismos exatamente para tirar essa tampa, tirar essa rolha e fazer com que vocês façam parte do todo. Então, ela exatamente trabalha com isso, ela acessa os nossos valores mais fundamentais. Ela que nos ajuda nesse processo de procura de propósito da nossa existência. Ela que vai definir qual é o papel também que a gente dá para as nossas estratégias de vida. E como a gente pode se beneficiar dos nossos processos de pensamento. Quem fez a trilha do poder do agora deve lembrar de uma passagem que a gente fala sobre a questão de que a gente precisa caminhar sozinhos, né? Que exatamente eu falo isso, ó. Preste atenção no seu processo de pensamento. O que você pensou
a hora que você saiu e o que você pensou na hora que você chegou, né, no final daquele trajeto. Porque exatamente é ali que você tem indicativos do seu processo mental. Para onde eu vou quando eu não estou fazendo nada? Para onde eu vou quando o meu sistema límbico e nem o meu tronco cerebral estão me dizendo sobre algum tipo de ameaça, né? Para onde eu vou quando eu estou no meu estado extremo de conforto, sem nenhuma necessidade, né? Fome, sede e tudo mais. Para onde que eu estou indo? E se você pensar que talvez 95% do tempo a gente está nesse lugar, a gente não saber para onde a gente vai é realmente muito preocupante, não é? Então a inteligência espiritual nos traz isso, tá? Vai ser como a gente vai lidar com esses valores fundamentais. Ela nos faz pensar em questões como: por que eu nasci? Todo mundo já deve ter pensado isso, pelo menos quando criança, né? Por que será que eu nasci? E devem continuar, às vezes, pensando até hoje, né? Principalmente quando as coisas dão errado, né? Você está naquela semana tensa, você fala, cara, por que eu fui nascer, né? E aí já vem uma outra pergunta: qual o significado da minha vida? Esse livro que eu estou relendo, né, do Viktor Frankl, ele é muito legal porque ele fala exatamente isso. Vocês imaginam você tendo que achar o significado da vida no meio de um campo de concentração? Qual é o significado que uma pessoa pode ter de vida dentro de um campo de concentração? E ele nos traz uma reflexão que é legal, que é a seguinte: qual o significado de vida dos soldados que estavam lá cuidando de mim no campo de concentração? Porque se você for pensar, é muito triste estar na situação de dentro de um campo de concentração como um preso lá dentro. Mas imagina como deve ser triste, talvez, no final da vida dessas pessoas, ter sido um soldado que ajudou com tudo isso. Né? Deve ser muito mais pesado, porque um não teve escolha, o outro teve. Ele teve a escolha, né, vamos dizer assim, de estar lá ou não. Claro que a gente tem que pensar que havia um regime muito grande, que talvez não fosse tão fácil assim sair com vida, mas basicamente todos estavam no seu sistema básico lá, lutando pela sua sobrevivência. Né? O que eu busco alcançar com o meu projeto de vida? Por que eu estou naquele relacionamento ou naquele emprego? Então, assim, tudo que é meio automático na nossa vida, a inteligência espiritual, ela vem exatamente para dizer assim, calma, pensa, por que isso está acontecendo de verdade? Por que a minha vida é da maneira que é? Aquilo que eu sempre pergunto nas trilhas, né? Você está vivendo de acordo com a sua estratégia ou você faz parte da estratégia de vida de alguém? Você está vivendo de acordo com os seus processos mentais ou está vivendo de acordo com o processo de alguém? Você escolheu estar onde está ou alguém escolheu para você? E aí alguém pode ser seu pai, pode ser o seu falso eu, pode ser a sua família. Mas no final vocês têm que lembrar... vocês assistiram o vídeo que eu mandei ontem no grupo? Do Alan Watts, é um autor excelente. Mas lá ele fala exatamente isso, né? Que se você pudesse mudar toda a sua vida, mas depois você pudesse escolher viver de novo, você provavelmente ia viver exatamente a vida que você tem agora. Exatamente você estaria onde você está agora, porque estar onde você está significa que foi você que escolheu. Porque por mais que queiram, às vezes, obrigar a gente a fazer alguma coisa, eles não conseguem por muito tempo. Né? Então, esse livro também do Viktor Frankl, ele fala muito sobre isso, né? Por mais que queriam obrigar a gente que o nosso espírito fosse quebrado, existia alguma força dentro da gente que fazia com que a gente continuasse. Então, a inteligência espiritual vai tratar também sobre isso. Então, esse S da inteligência espiritual vem do latim spiritus, que dá vida, né? Então, é esse o significado em latim de espírito, que dá vida. É um pouco do que a Lia comentou da fagulha, né? O ânima, aquilo que anima, né? Aquilo que dá vida. Ou sapientia, que é sabedoria. Então, basicamente, a QS, ela busca a sabedoria no seu modo tradicional. Então, a gente vai investigar todas as linhas de sabedoria, entendeu? Para tentar entender como essa sabedoria pode interferir para que a gente seja feliz, para que a gente seja consciente. Então, a gente tem que escutar desde o senhorzinho da praça, que às vezes não tem uma inteligência intelectual tão grande, mas tem uma inteligência emocional fantástica e em consequência disso, uma inteligência espiritual também muito grande, até o cara que é um super gênio de alguma coisa que também pode nos trazer alguma coisa. Eu estava assistindo uma outra... Eu gosto muito de assistir séries, né? Mas ter essa reflexão
sobre a essência do que está sendo contado ali. Tem uma série chamada Away agora na Netflix que fala da primeira ida do homem a Marte. E é muito legal, porque assim, como você vai criar soluções para algo que nunca foi feito? Às vezes você vai pensar em soluções complexas e o que vai salvar a vida da pessoa lá é algo simples, né? Lembrem da história da NASA que tinha lá, né? Que a NASA tentou, a gente sabe que hoje é meio fake news, né? Mas que a NASA queria inventar uma caneta que funcionasse no espaço e gastou uma fortuna e blá blá blá. E quando foi ver, os russos utilizavam lápis. Claro que é uma piada, né? Mas vocês entendem? Às vezes a gente deixa o simples e vai para o complexo. Tem uma história que o Cortella conta, eu acho que vocês já devem talvez ter ouvido, mas que eu acho fantástica nesse sentido, de como ter inteligência, às vezes, intelectual não é tão importante como ter emocional e principalmente espiritual, que é a sabedoria de vida. Que ele conta que numa indústria de creme dental, eles estavam com um problema. Quando eles iam fechar a caixa com as caixinhas de creme dental dentro, algumas iam vazias. Então, se reuniram os engenheiros de produção lá e começaram a criar dispositivos. Primeiro era uma balança, daí a balança, mas às vezes a balança dava errado e não dava certo. Aí depois criaram um sistema laser que verificava e também não funcionava. E eles ficavam tentando resolver esse problema e não conseguiam. Mas eles começaram a perceber que não estava mais ocorrendo o problema. Só que, por estranho que parecesse, nenhuma das soluções que eles haviam inventado estava sendo utilizada naquele momento. Então, o que eles decidiram fazer? Chamaram os funcionários que estavam trabalhando naquele setor e falaram assim, viu, a gente percebeu que aquele problema, né, com as caixinhas vazias dentro da caixa maior não está acontecendo. Vocês sabem o que deu certo? Aí, nisso, né, o chefe do setor ali, dos peão, assim, né, do chão de fábrica, olhou e falou, eu posso falar o que aconteceu. Pô, a gente fez o seguinte, né, a gente percebeu que a caixinha era leve e a caixinha de creme dental mais pesada. Então, a gente foi ali, comprou um ventiladorzinho no camelô, e a gente colocou do lado da esteira. E a gente ligou o ventilador bem forte. Então, o que acontecia? Quando a esteira passava, a que estava com a pasta de dente ficava na esteira. Mas aquela que estava levinha sem a pasta de dente dentro, ele jogava essa caixinha vazia para o lado. Daí a gente pega de novo e coloca de novo lá para... Olha isso, gente. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Por isso que a inteligência espiritual é tão fantástica. Porque ela permite que a mais simples das pessoas nos traga um ensinamento importante. É como eu disse para o Miguel, olha a reflexão que ele me trouxe, né? E às vezes a gente, principalmente por estar habituado a títulos que a inteligência intelectual nos trouxe, a gente meio que não dá muita bola para as pessoas que estão aí, a gente não julga tão inteligentes. Eu mesmo tive uma experiência em Israel, em Jerusalém, próximo do Muro das Lamentações e próximo ali entre o Muro das Lamentações e a Igreja do Santo Sepulcro. Eu ficava até muito tarde no Santo Sepulcro, provavelmente até ali por volta da meia-noite, e eu voltava. E em Jerusalém, eu fiquei hospedado dentro do bairro antigo, né? No bairro muçulmano. E quando eu voltava, eu sempre via um senhor que parecia Jesus mesmo, assim, ele andava com a roupa de Jesus, de túnica, e tinha barba, cabelo, e ele morava na rua. E lá fazia muito frio à noite. E eu saí com uma blusa a mais naquele dia, né? E aí quando eu vi esse cara, ele estava do lado, ele foi andando na minha frente do Muro das Lamentações até perto do Santo Sepulcro, né? Aí quando ele chegou lá, ele pegou umas caixas de papelão e começou a fazer uma casinha. E aí eu percebi que ele ia passar a noite lá e estava muito frio. Muito frio. Aí eu me aproximei dele, né? Ele olhou bem para dentro de mim, eu falei, o senhor precisa de alguma coisa? Eu ofereci a blusa, né? Mas só saiu isso. Ele falou assim, não, eu tenho tudo. E você? O que você precisa que eu possa te dar? Simplesmente eu não soube o que falar, não soube o que dizer. Porque simplesmente quando ele olhou para mim, ele falou de uma forma que parecia que realmente ele tinha tudo e que eu não tinha nada. Mas eu tinha um quarto com uma cama quente, com cobertor e tudo mais e tal, mas eu não me sentia tão completo como aquele cara que não tinha nada, ia passar a noite dentro de uma casa de papelão, mas estava dormindo do lado da Igreja de Santo Sepulcro. E aí a gente começa a pensar, né?
O que é ter alguma coisa? O que é importante realmente para mim? Então, a inteligência espiritual é a inteligência da alma. Ela que nos faz completos, integra todos os fragmentos da nossa vida. É o nosso ser, tanto como o nosso ser e também as nossas atividades. Então, ela é o que une tudo, né? Ela é aquela parte que, quando eu somar todas as partes, vai faltar. Porque ela é impalpável, né? Ela não é algo que um computador possa aprender. Então, a compreensão dos termos alma, é ela que nos dá a compreensão do termo alma, é o que nos dá a alma e nos faz alma. Então, ela é exatamente a nossa essência primária lá. Eu até, refletindo, acredito que assim, a gente tem essa discussão de quando a vida acontece, né? Mas eu acho exatamente que é quando a gente tem essa questão da alma. E é o que a gente vai buscar durante todo esse tempo. Então, diferente da inteligência intelectual e a emocional, essas duas inteligências ela é experimentada somente pelo indivíduo. Então, assim, você sente raiva. E até é estranho, porque a gente tende até a jogar isso para os outros. Você fala assim, eu tô com raiva, você me fez sentir raiva. Como? Você me deu medo. Você me fez sentir inseguro. Não existe. Essas percepções são nossas. Pela nossa história de vida, pelas coisas que a gente tem, pelas coisas que a gente perdeu. Então, entendam que ninguém pode fazer nada para você. Ninguém pode fazer você se sentir chateado. Ninguém pode te fazer se sentir entediado, né? Eu trabalho isso muito com o Miguel desde muito cedo, exatamente. E hoje ele está às vezes sentado e fala, pai, estou entediado. Eu falo, por que não? Eu tenho brinquedo, eu posso assistir TV, mas eu queria fazer outra coisa. Só que a gente não foi treinado para isso. A gente foi treinado para jogar a responsabilidade para o outro. Então, assim, eu não me sinto amado porque você não faz. Eu não me sinto feliz porque você não faz. Você me faz sentir raiva. Eu estou bravo por causa de você. Mas, na verdade, tudo isso é individual. Tá ok? Eu não sou inteligente porque você não me permitiu ser inteligente. Também é uma escolha individual. Já a experiência que a gente sente com a QS, que é o consciente espiritual, a inteligência espiritual, ela é compartilhada no que a gente chama de noosfera. E o que é essa noosfera? Essa noosfera é exatamente uma esfera compartilhada do pensamento humano. É quando você olha, às vezes, para as pessoas e você sente, sei lá, compaixão por elas, sente amor por elas. É o que eu sinto, por exemplo, quando eu chego na última cachoeira e a gente faz aquele processo, né, das pessoas verem a cachoeira pela primeira vez e eu sinto que elas se sentem parte de algo, se sentem parte do todo, né? E uma das experiências que eu tive mais legal foi exatamente isso. Um dia eu estava embaixo da cachoeira, eu olhei para fora, eu vi as pessoas dando risada, felizes, e foi basicamente por uma escolha somente de eu acordar cedo e conduzir uma trilha. Então, quando vocês sentem isso, vocês estão conectados nisso que a gente chama de noosfera, tá? E essa experiência ela é compartilhada. Então, isso acontece quando nós, que somos pais, às vezes vemos um sorriso dos nossos filhos, quando a gente vê os nossos amigos, quando está na trilha, os boi vêm correndo atrás de você, e você, num ato de coragem, vai lá e tenta salvar aquelas pessoas que estão em volta, entenderam? Quando você vê alguém com muita dificuldade, às vezes porque vai descer um rapel, você fala, cara, calma, vai dar certo. Ou quando você olha para a pessoa lá em cima e você está com muito medo e fala, calma, vai dar certo. Por quê? Vocês estão compartilhando isso, né? É um estado de bem muito grande que ele é compartilhado. Então, algumas pessoas que dizem ter experimentado a iluminação espiritual tratam exatamente disso, de ter sentido como parte do todo. E a gente vai falar mais sobre essas questões do individual e do coletivo na próxima aula, que vai ser sobre a escala das motivações da inteligência espiritual. Vocês vão ver que é muito bacana. Quando vocês conseguirem interpretar aonde vocês estão, vocês conseguem subir nessa escala, mas vocês vão perceber que para vocês, às vezes, ir para cima, a escala ela tem uma parte de cima e uma parte de baixo. Né? Então, aqui é algo que eu quero, aqui é algo que eu quero deixar. Mas vocês vão perceber que cada vez que eu subo mais aqui, eu tenho que descer mais aqui. Porque vocês todos já ouviram falar da flor de lótus, né? Eu falo muito na trilha, é exatamente isso. Lembrem que quando eu começo a me investigar, eu começo a me conhecer, eu não vou ser o cara mais feliz do mundo. Provavelmente vai ser o contrário. Eu vou passar pelo menos por um bom tempo ali, me achando a pior pessoa do mundo, tudo vai acontecer errado. Por quê? Porque eu estou mexendo lá dentro. É como a flor de lótus, ela não chega lá e se alimenta do que há de melhor.
para ela se germinar e ela enraizar, ela começa se alimentando do que há de pior, que é aquela lama que talvez ninguém quisesse ficar perto, mas ela precisa daquilo para começar a crescer. Por quê? Porque se ela conseguir crescer daquele momento de tudo que há de pior, imagina o que ela consegue fazer a hora que ela consegue romper a lama e aí jogar um pouquinho das suas raízes sobre, né, sobre a água. Então é isso que a gente tem que aprender, né? Então, a inteligência intelectual e emocional, ela nos permitem participar de jogos finitos. Então, esses dois tipos de inteligência, elas nos permitem, é como um computador, né? Eu vou lá e programo ele. Então, ele sabe fazer aquele tipo de coisa. Fora daquilo lá, se eu tenho um problema novo, ele gera uma exceção e ele não consegue tratar. Né? Eu já fui desenvolvedor e sei. Então, eu estou lá, fiz um programa de computador e tudo mais. Se acontece algo novo, o usuário acaba usando uma forma diferente do que eu fiz, o computador não sabe o que fazer e aí gera o erro. E dentro das nossas vidas é a mesma coisa, né? Eu estou usando a minha inteligência intelectual e eu tenho lá um cálculo matemático. Eu sei fazer contas daquele jeito. Eu só sei usar, por exemplo, mais, menos, soma, subtração, multiplicação e divisão. Mas aí cai um negócio de logaritmo. Já travei. Eu não sei mais o que fazer. Eu vou ter que ir lá e me reprogramar com novas ferramentas, né? Dentro da inteligência emocional também. A gente diz, a palavra foi tão utilizada que ela virou um jargão, mindset, né? Mas o que o mindset era? É assim, a maneira que você reage quando algo acontece. Qual é o conjunto a instrução que você vai ter cerebral da sua programação para você ver, né? Então, por exemplo, assim, a gente quando criança, a gente é educado de uma forma. Se quando eu faço algo errado, os meus pais sempre brigaram comigo, foram muito fortes, gritaram, né, até mesmo me bateram, sempre que acontecer algo errado, eu vou sentir de novo isso. Porque esse é o meu mindset. Então, daí você está num relacionamento, você faz algo errado, em vez de você ir lá e falar, você, não vou falar porque vai acontecer a mesma coisa, né? Se você sentiu na sua infância que você foi abandonado em algum momento da sua vida, porque, por exemplo, assim, nasceu seu irmãozinho novo, no seu relacionamento, quando isso ocorre também, chega alguém novo, você vai, cara, chegou alguém novo, é uma ameaça. Né? Ou até mesmo com amigos, né? Você está num grupo de amigos, chega um amigo novo, às vezes as pessoas dão atenção para aquele seu amigo porque ele é novidade, e você fala, cara, os caras estão me abandonando. Por quê? Sempre esse medo que está dentro do seu mindset, que são instruções emocionais. O bom disso é que você pode treinar isso. Você traz isso para sua consciência e aí você define. Até um professor meu dizia uma coisa que eu acho que é muito fantástica. A primeira discussão de um casal define como vai ser a relação deles para o resto da vida. Já pensaram nisso? A primeira discussão que você teve com... E não, vamos deixar isso mais amplo, não só com o casal, mas com o seu chefe, com alguém da sua família que você não conhecia, determina como vão ser o conjunto de ações que você vai ter depois. Porque provavelmente o seu cérebro, como não gosta de pensar, né, ele vai jogar para o mindset. Então, se você baixou a bola, você vai baixar a bola sempre. Se você foi lá e bateu no peito e falou, não, eu tô certo, vai ser sempre assim, né? Mas se você tentou, de alguma maneira, mediar isso, né? Aí sempre vai ser assim. Claro, isso pode mudar, mas tem que ser trazido para a consciência. Então, a inteligência espiritual, ela nos permite jogar um jogo infinito. É o jogo do inconformismo, é o jogo da necessidade de mudança. E foram essas mudanças que nos trouxeram a evolução. Porque pensa a gente lá em animais pré-históricos, animais lá no início da história, né? Que não pensávamos muito. Se a gente tivesse garantido a nossa comida, estava tudo certo. Se a gente tivesse garantido a nossa segurança individual, estava tudo certo, né? Mas o que será que nos motivou, primeiro, a sair de onde nós estávamos, a olhar o outro, a sentir empatia, a sentir compaixão e tudo mais, né? A gente já tem provado por várias coisas que ocorreram na história humana que não é só um jogo de eu quero sobreviver. Quantas pessoas já viram dando a vida delas por outras pessoas, né? Os pais ainda têm essa prerrogativa biológica. A gente é instruído biologicamente para morrer pelos nossos filhos, porque o sentido da vida é que a gente morra antes. Então, para nós como indivíduo, ver isso invertido é muito doloroso. Então, a gente prefere morrer. Mas ainda assim é uma instrução biológica. Vejam como é que é isso. O amor incondicional é uma instrução biológica. A gente vai ver depois que até mesmo o amor romântico é uma coisa muito do Ocidente.
e que às vezes estraga toda a relação, né? Então, a inteligência espiritual nos permite isso, permite jogar, trazendo novas soluções para problemas muito antigos, tá ok? Gente, acho que para hoje tá legal. Vocês conseguiram, assim, entender o que é inteligência espiritual? Queria um pouquinho de feedback de vocês. Queria entender se eu fui claro, né? Se a gente precisa melhorar alguma coisa para a próxima aula, que daí na sexta-feira a gente vai estar falando sobre as escalas das motivações, que é uma área muito legal da inteligência espiritual que vai... Aí sim vocês vão conseguir se localizar onde vocês estão e para onde vocês querem ir. E como é que foi para vocês hoje? Muito legal. Mais alguém? Legal, bem produtivo. Vamos lá, gente. Meu povo fala. Eu comecei a ter mais clareza, né? Com a aula. Eu sou um cara bem espiritualizado, sim. Só que estudar sobre, né? É diferente. Diferente. Bem interessante, bem legal. Vamos lá, povo. A gente está em poucas pessoas e cada um pode dar um feedback rapidinho, né? Dom. Oi. Você já tem na Netflix também, não sei se você já assistiu, é um filme. Eu não me lembro certinho o nome, mas é alguma coisa, o Experimento de Milgram. Ah, legal. Ótimo. Um cientista, você já assistiu? Ele pega alguma coisa e diz que você fala sobre quais as motivações do ser humano para agir de determinada forma, tentando até entender o que aconteceu na época dos nazistas e tal. Bem legal. Tem alguns filmes que eu acho que é legal que vocês assistam. E percebam como é que é legal o mundo hoje, né? A gente tem a Netflix, a gente pode passar assistindo Bob Esponja o dia todo, ou assistindo outra porcaria, né? Ou a gente pode adquirir muito conhecimento. Tem alguns documentários na Netflix que são fantásticos, tipo assim, Quanto Tempo o Tempo Tem, né? Que traz um monte de pensadores brasileiros aí falando sobre a questão do tempo e alguns de fora também. Tem uma série também chamada 100 Humanos, que talvez, não sei se é essa que você está falando, mas ele traz vários experimentos, sempre com um grupo de 100 pessoas, e eles tentam, assim, ó, a gente vai fazer um experimento de tal coisa, vamos ver como essas 100 pessoas se comportam, é muito legal. Mas tem um filme que eu recomendo muito que vocês assistam, que chama A Onda, que ele conta daquele experimento da universidade, em que eles colocaram as pessoas como prisioneiros e como guardas. E eles deixaram aqueles caras vivendo durante algumas semanas juntos. Chegou um momento em que os estudantes não sabiam mais quem eles eram, entendeu? Porque eles começaram a surtar. Então, os caras que eram guardas começaram tipo a bater nos prisioneiros, os prisioneiros aceitavam aquilo, outros se rebelavam, mas, assim, tanto é que esse experimento ele fugiu do controle. Então, é uma coisa que vocês podem assistir que vai ser bem bacana. Alguém? Uma coisa que você comentou ali, Carlos, que é no momento que você falou ali na primeira discussão que você teve com alguém da família e tal, e isso molda. Ele molda, mas você é difícil, mas você consegue, digamos assim, se libertar. Sim. Tá? E quando você consegue dizer o não, depois de muito tempo, o primeiro momento é quase que um pânico que você sente, mas depois é tão libertador, sabe? Porque durante tanto tempo você ficou, igual você ficou falando, você ficou só aceitando. Quando você consegue falar, não, ó, eu acho que isso está errado. Você vê a diferença que faz para você e para a pessoa que está recebendo. Que ela já está tão acostumado a você sempre concordar, e quando você discorda, o impacto que isso causa faz uma mudança muito grande. Sim, né? E a gente tem, nós somos pais, aí a gente vive uma situação bem complicada, né? Porque é a geração que não pode dizer não para nada. Eu tive uma aula com o Paulo Storini, né? Storiani, que era o comandante do BOP lá, ele fala que a gente está numa fase das crianças bolha de sabão. Então, assim, qualquer coisinha que pega nelas, tipo, estoura, né? E aí não sabe se reconstruir de novo, né? Então, isso que você falou, a gente tem que aprender a dizer não. Eu até digo que eu acho que nos últimos 2 ou 3 anos,
eu aprender a dizer não também foi muito legal. E nisso a gente lembra daquele filme, né? Como é que é do Jim Carrey lá? É Sim, né? Yes Man, né? Não, acho que é Yes Man, que ele só fala sim para tudo. Tem o Mentiroso e daí tem, acho que é Yes Man. Não sei, não lembro o nome dele em português. Mas ele fala sim para tudo e ele começa a ter umas situações que são complicadas. Quem mais? Para mim, Dom, esse assunto é tudo muito novo. Nunca tinha visto essa abordagem, não sabia que se estudava tão a fundo isso. Então, nossa, bem bacana, bem surpreendente. Valeu. Relativamente é novo, se a gente for ver, né? E... Novo no Ocidente, tá? Por que a gente tem as tradições orientais e elas trazem pessoas muito mais, assim, centradas, vamos dizer? Porque isso é ensinado pela tradição, né? Então, esses estudos que a gente vê da inteligência espiritual, eles foram unidos com alguns estudos de uma ciência chamada religião comparada. E esse vídeo que eu passei ontem lá no WhatsApp, ele é de um cara chamado Alan Watts, que ele foi uma das primeiras pessoas a pegar o que havia de tradição de sabedoria no Oriente e comparar com o que tinha no Ocidente. Olha só, quase 1980 anos depois de civilização só cristã, alguém parou para comparar. Então, a gente está engatinhando ainda aqui no Ocidente sobre isso. E por isso que vocês têm que, a partir da inteligência espiritual, por exemplo, eu sou católico, né? Eu tenho uma devoção por São Miguel fantástica, assim. Tem pessoas que talvez não entendam, mas eu tenho que entender que cada religião vai trazer a sua verdade. Isso não quer dizer que eu deixe de ter a minha religião. Pelo contrário, torna eu ainda mais aberto a aprender, né? Eu não preciso ter os mesmos preceitos da outra religião, mas eu posso aprender com aquilo que é de bom. Vocês entendem? Então, a gente também abre um pouquinho a nossa mente para isso. Ninguém está dizendo que é para você se converter, por exemplo, ao budismo, mas às vezes escutar uma história de lá que te faz pensar é super bacana, né? Mas Isso alguém me lembra mais uma série que tem na Netflix, A História de Deus, com Morgan Freeman. Nossa, fantástico. Ele aborda pequenas partes de várias religiões que, na verdade, ele, assim, aparentemente, cada religião é muito diferente uma da outra, mas os fundamentos, digamos assim, a essência daquele Deus parece ser o mesmo para todas elas. Eu até tenho uma teoria que, vamos dizer assim, né, pensando em Deus, ele se apresentou da forma que era mais fácil ele ser aceito em cada local, né? Mas isso é uma coisa muito minha, assim, as minhas divagações aí sobre religião. Mas a gente tem que sempre tomar esse cuidado. Eu até vou tentar buscar um material que mostra exatamente a diferença entre espiritualidade e religião para vocês, tá? Porque a espiritualidade ela é maior do que a religião. E a gente nunca vai entrar em atrito com as religiões, porque cada um tem os seus dogmas. Isso faz parte de vocês também, né? Tranquilo, então, gente? Na sexta, então, a gente vai falar exatamente sobre a escala da motivação. E vai ser uma aula muito legal, só que vai ter que ser muito participativa da parte de vocês. Porque a gente junto vai construir e vai entender onde vocês estão aí, para que a gente possa evoluir, ou até mesmo voltar um pouquinho. E eu vou falar também sobre as 12... Tem 12 pontos para a inteligência espiritual que a gente tem que treinar. E vocês vão ver que tem coisas que são bem simples de serem treinadas e são muito bacanas. E tem um livro também que é muito bacana, a gente vai abordar algumas coisas dele, que chama O Cérebro de Buda. Ah, que legal. É bem bacana. Por quê? Porque foram neurocientistas, pegaram os ensinamentos budistas, tentem entender o ensinamento budista como filosofia a partir de agora e não mais religião, tá? Sei que talvez para algumas pessoas que sejam mais religiosas seja um pouquinho complicado, mas tentem dar esse benefício da dúvida para a gente. E eles pegaram esses ensinamentos e começaram a falar assim, ó, as pessoas que praticam algumas coisas aqui neurologicamente têm essas mudanças cerebrais. Então, esse livro é muito legal por causa disso. E lá eles acabam demonstrando uma coisa. Nós não evoluímos e nos iluminamos principalmente por causa da preguiça. Porque todo mundo fala em iluminação, de ser melhor, você nos fala, mas é cansativo, né, cara? Vai demorar, sei lá, 10 anos, 20 anos, 30 anos. E às vezes, exatamente isso que
É só isso que não permite, tá? Beleza, gente? Muito obrigado aí pela companhia de vocês. Acho que foi muito legal. Eu espero o feedback de vocês de alguma coisa que eu possa melhorar, tá? Apresentação, sei lá, aqui como ficou. E a gente vai continuando, tá? Então, um abraço para todos aí, boa noite, bom caminho para todo mundo. E alguns eu vou ver amanhã e no domingo. Até mais, gente. Valeu, tá? Boa noite. Até Tchau, boa noite. Tchau, boa noite.